A graça e a paz de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no quarto livro do Novo Testamento. Portanto, o Evangelho de João, no seu capítulo 17. E hoje vamos estar lendo aí o versículo 1, 2 e 3. Tendo em vista que recentemente a irmã Elane, esteve trazendo uma palavra sobre a oração modelo, eu vou pegar a carona, vou trazer agora aqui uma outra oração para nós estarmos meditando e assim extraindo algumas lições. Evangelho de João, no seu capítulo 17. Oi? Qualquer uma. Qualquer versão vai servir hoje, não vai ter problema nenhum. Então, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que nos diz: depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Deus abençoe, assim a sua palavra ao nosso coração. Estivemos aqui glorificando ao nosso Senhor com um dos cânticos, que enfatiza: o véu que separava já não separa mais. Entendemos perfeitamente o porquê dessa letra neste cântico espiritual. A palavra do Senhor nos revela, nos mostra que assim que Jesus ele foi morto, o véu do templo ele se rasgou do alto a baixo. O que demonstra perfeitamente que se trata do quê? Uma obra divina. E certamente a mensagem também ela é muito clara. Eu penso que todos nós já alcançamos o devido entendimento. Aquilo que nos separava, aquilo que era um obstáculo, aquilo que era um entrave, no sentido do homem ter acesso a Deus, isso foi rompido. Isso foi devidamente desfeito pela obra do Senhor Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus, ele entendia perfeitamente a sua missão. O que ele deveria realizar em favor de toda a humanidade. Mas isso aconteceu exatamente o quê? No devido tempo. De acordo com o versículo 1, é chegada a hora. Então Jesus, digamos assim, veio ao mundo, ele foi crescendo, como nos diz a palavra do Senhor, em graça e sabedoria. Então ali, por volta de 30 anos de idade, então, ele dá início ao seu ministério. E logo ali no Evangelho de João, no segundo capítulo, nós percebemos que a sua mamãe apresentou a Jesus uma situação de constrangimento, de dificuldade, em relação a uma festa que acontecia, uma festa de casamento. Aí naquele instante Jesus falou: ainda não é chegada a minha hora. Mas é interessante que aqui ele fala: é chegada a hora. Irmãos, nós precisamos no Senhor entender o momento de Deus para a nossa vida. Como Ele quer agir na minha vida? Como Ele quer agir de fato na sua vida? Muitas vezes, inclusive, Deus ele pode nos dar uma promessa, ou Deus pode nos dar uma direção, mas não significa que vai ser no exato momento em que Deus falou. Talvez seja para depois, talvez seja até para bem depois, mas o importante é o quê? É o crente discernir que é chegada a hora. A ênfase da nossa reflexão de hoje
é essa: glorificando Jesus. Nós temos um chamado, o chamado de glorificar, de honrar, de exaltar o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Salvador. E não precisamos ter dúvidas quanto a isso. Nós glorificamos o nome de Jesus quando cumprimos o propósito de Deus no tempo que é dele, não no que é nosso. É muito interessante que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Aí eu fico imaginando Deus lá em cima, na glória celestial, pensando: bem, e aí, meu servo? Vai ser do seu jeito ou vai ser do meu? E quando nós pensamos no que Jesus nos fala aqui nessa oração, a oração que é conhecida como oração sacerdotal, ele fala a respeito de um propósito divino estabelecido pelo Pai, e de acordo com o seu entendimento, aquele era o momento. Não foi antes e nem foi depois. Às vezes nós já temos escutado, né, alguma expressão nesse sentido: perdeu o bonde. Né? Ou se não pegou o bonde andando. Enfim, esse ditado, ele enfatiza o quê? O momento que deve ser na nossa vida. E quando nós pensamos nos planos de Deus para nós, não é diferente. Precisamos entender o que o Senhor tem de fato estabelecido para o nosso viver. E isso nos leva a um entendimento que também glorifica o nome de Jesus: dependência. Concorda comigo? Na nossa própria sabedoria, não iremos alcançar o devido entendimento a respeito do tempo de Deus para nós. Mas se nós caminharmos na sua dependência, se nós caminharmos sob a sua orientação, sob a sua direção, em suma, dependência, certamente eu e você podemos alcançar essa sabedoria. Certamente eu e você podemos alcançar essa clareza. É chegada a hora. Então isso nos leva a entender que, se passarmos da hora, de repente a comida vai se queimar. Ou se de repente anteciparmos, vamos comer cru. Então, precisamos discernir o tempo que Deus tem para nós. Mas, como eu disse, sendo uma segunda lição, precisamos caminhar na dependência de Deus. Quando nós caminhamos na dependência de Deus, deixa eu falar uma coisa para você: nem precisamos ficar buscando. No momento certo, Deus fala. E às vezes nós precisamos caminhar assim, por quê? Porque é muito comum, na expectativa de ouvir a voz de Deus, de repente vamos ouvir alguma outra voz que não tem nada a ver com a voz de Deus, aí vamos julgar, vamos chegar à conclusão, ou vamos querer determinar que seja a voz de Deus, quando na verdade não é. Olha só o que é caminhar na dependência de Deus. Ele vai falar quando Ele quiser. Olha só o que é caminhar na dependência de Deus. Ele vai me conduzir de acordo com o seu querer. Não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou planejando, não é o que eu estou estabelecendo. Eu gosto muito de pensar a respeito disso, porque muitas vezes nós vamos elaborando ideias, vamos desenvolvendo pensamentos e vamos levando tudo isso, as nossas ideias, os nossos pensamentos, dentro de uma caixinha e falamos: Senhor, abençoe. E Deus de repente vai olhar assim para essa caixinha e dizer: meu filho, minha filha, é outra coisa, é outro negócio, é outra situação, é outro propósito, é outro plano que eu tenho para a sua vida. Isso se aplica para todos os detalhes, ou para todas as situações do nosso viver. Vamos ser sinceros.
Nós não gostamos de planejar as coisas. Nós não gostamos de pensar. De repente, vamos voltar um pouquinho, bem lá para trás, né? Vamos voltar bem lá para trás. Senhor, eu quero um casamento, eu quero uma casa. Aí depois, Senhor, eu quero filhos. Senhor, agora está na hora dos netinhos. E olha só, nós não sabemos de fato como Deus quer nos conduzir. Eu estou apenas apresentando uma situação que é muito normal da vida. Porque o ser humano vai projetando ideias, vai projetando pensamentos, vai desenvolvendo sonhos para a sua caminhada, para a sua vida, e de repente, não estamos ouvindo aquilo que Deus quer nos revelar, aquilo que Deus quer nos mostrar, que envolve o quê? Os seus pensamentos, os seus planos. Então, isso nos leva ao seguinte entendimento: dependência de Deus. Vamos parar de correr muito. Eu não estou falando de atividade física não, tá, gente? É correria da vida. Vamos parar de correr muito. Hoje em dia, os psicólogos estão falando sobre pensamento acelerado. Então, pare de pensar muito. Dê tempo para Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas têm questionado a respeito de que os jovens de hoje, e vamos falar a verdade, não são só os jovens não, né? As pessoas de uma forma geral, elas estão fissuradas no celular, na internet, né? Mas será que não é por causa de algo que essa ferramenta nos oferece e que acaba exatamente cultivando o quê? Esse pensamento acelerado? Por que eu estou falando isso? Bem, quando nós pensamos, por exemplo, nesses pequenos vídeos que encontramos na internet, vão passando, né? Vão passando, e um atrás do outro. E a nossa mente vai sendo bombardeada de informações. E inúmeras informações não conseguimos praticamente deter, talvez absorver, podemos assim dizer então, metade daquilo que estamos recebendo. Porque essa é a nossa tendência como seres humanos. Então nós precisamos o quê? Parar. Deixar Deus falar. Deixar Deus mostrar. Deixar Deus conduzir a nossa vida. Deixar Deus nos ensinar. Imaginemos uma sala de aula. Tem aluno que não para, não é verdade? Tem aluno que não para. É o aluno acelerado da turma. Ele não para. Então, será que na vida não somos um pouquinho assim também? Bem, um pouquinho aí, porque eu estou sendo misericordioso, né? Será que a gente também não é assim? Deus querendo nos ensinar, Deus querendo falar conosco, Deus querendo mostrar a hora, o momento, mas nós não paramos. É chegada a hora, Jesus nos falou. E Jesus fez um pedido. Que pedido foi? Para que seu nome fosse o quê? Glorificado. Glorifica o Filho. Houve esse pedido na oração de Cristo Jesus. Não é difícil entendermos, à luz daquilo que Jesus estava para passar, que quando Deus nos honra, não significa necessariamente, portanto, um caminho fácil, um caminho confortável, ou ainda uma situação desejável. Quando Jesus estava dizendo, glorifica o Filho, Jesus estava entendendo que a sua hora realmente havia chegado em termos do quê? A sua morte na cruz. E será que Jesus ansiou pela cruz? Será que Jesus desejou a cruz? Será que Jesus sonhou com a cruz? Quando vemos Jesus orando ali no jardim do Getsêmani, ele disse ao Pai, se for possível, afasta de mim este
olha o que ele fala: cálice. E a ideia do cálice aí é uma situação amarga. Não era uma situação, portanto, desejável. Não era uma situação apreciada, ou que foi apreciada por Jesus. Irmãos, nós precisamos corrigir um equívoco nosso nos dias de hoje. A nossa sociedade é a sociedade do conforto. Aí então, eu preciso me sentir bem. Culto bom é quando eu me sinto bem. Mas culto não é para você. Por que você tem que se sentir bem? Pregação boa é quando eu me sinto bem. Bem, a pregação é para você. Mas com certeza, quando a palavra de Deus vai até você, no primeiro momento você não vai se sentir bem, não. Me mostre na Bíblia alguém que se sentiu bem no primeiro momento que Deus repreendeu, que Deus exortou, que Deus falou. Eu posso começar por Moisés. Um exemplo mais fácil, para alcançarmos o devido entendimento. Quando Deus o chamou para liderar a nação de Israel, Moisés se sentiu desconfortável e por isso ele apresentou tantas desculpas para não atender ao chamado de Deus. Recentemente estivemos estudando o livro de Jonas. O profeta se sentiu totalmente desconfortável. Vou para Nínive nada. Vou para outro lugar. Por quê? Aquela situação para ele não foi de conforto. E assim, queridos, nós podemos pensar em diversas situações, em diversas passagens das Escrituras Sagradas. Quando há realmente um propósito de Deus para a nossa vida, isso não significa que tem que ser algo confortável. Mas se é bênção de Deus, se é propósito de Deus, se é direção de Deus, é Deus nos honrando, é Deus nos glorificando. Olha só, irmãos, o que eu estou querendo dizer. Glorifica o Filho. Jesus entendeu qual foi o seu chamado. Ele não estava naquele momento para passar pelo trono. Ele não estava naquele momento para receber a coroa. Ele estava naquele momento para passar por uma cruz. Para passar por todo um sofrimento. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você. Cada um pensa aí no seu coração. Será que o seu coração, o nosso coração, está disposto realmente a entender que também é Deus nos honrando, é Deus nos glorificando quando passamos pelo sofrimento? Se é de Deus, ou seja, se é propósito de Deus que passemos, que assim seja. Porque se trata da vontade dele. Ou se trata, né, de um propósito que ele tem para o nosso viver através daquela situação. Por isso Jesus disse, e queridos, isso não tem nada a ver com conforto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Doce cruz, a gente canta às vezes, irmãos, a cruz não é doce não. Aonde se viu que a cruz é doce? A cruz é pesada. Então se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Entendendo que é propósito de Deus, entendendo que Deus está usando isso para a glória do seu santo nome. E isso é também um lugar de honra. Vejamos que o apóstolo Paulo, ele entendia que o próprio sofrimento em Cristo, né, ele entendia que o próprio sofrimento de Cristo era um privilégio em sua vida, ou para a sua vida. Ele tinha esse entendimento. Então, quando ele tinha que passar por um sofrimento em nome de Cristo Jesus, para o apóstolo isso não era motivo de tristeza, e nem de preocupação, era motivo de glória. Ele tinha então o prazer de carregar assim as marcas de Cristo.
Cristo. Bem, nós podemos ter algumas marcas, mas marcas de alegria, marcas de gratidão. Mas quando ele está falando as marcas de Cristo, o que está dizendo, está dizendo na prática? É sofrimento, é perseguição, é alguma ferida, é alguma coisa que trouxe o quê? Dor. Mas para Paulo, carregar as marcas de Cristo era um privilégio. Aí temos assim essa consideração. Para nós hoje, temos de fato um coração pronto, disposto, que aceita, que se submete em relação às marcas de Cristo no nosso viver. Nós precisamos ter um coração aberto para isso. Fomos informados nos noticiários que um rapaz, na casa dos seus 20 anos, lá no Irã, ele estava para ser morto, porque ele participou de um protesto lá no Irã. Então, está havendo lá uma crise política, estão dizendo que Irã, no seu atual governo, vai cair. Enfim, sabemos, né, do amanhã, mas fomos informados a respeito disso. Nesse caso, foi uma situação que envolve política. Mas o apóstolo Paulo, segundo a história, ele também morreu por sua fé. Quando nós vamos lendo a história da igreja, a maior parte dos apóstolos de Jesus foram martirizados. Sabe que às vezes o que me preocupa é que nós não estamos preparados para o sofrimento. Nós não estamos preparados para a dor. É mais fácil nós nos escandalizarmos hoje com o sofrimento do que estarmos louvando e glorificando o nome do Senhor com o sofrimento. Glorifica o Filho. Irmã Andréia, me ajuda aí agora, projeta o versículo 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne. Vou parar por aqui, depois a gente continua. Jesus, ele reconheceu que recebeu algo da parte de Deus, autoridade. Nesse ponto, eu quero tratar de duas coisas. Primeira coisa, vamos reconhecer. Toda autoridade pertence a Jesus. Toda. E isso tem que ser algo funcional, tem que ser algo prático, tem que ser algo válido no nosso dia a dia. A autoridade pertence a Jesus. Então não tem nenhum governo maior do que o nosso Senhor Jesus. Às vezes parece que o homem tem a percepção de que Jesus não pode competir com os homens. Então deixa eu falar uma coisinha para você. Jesus nem precisa competir com os homens. Porque na verdade são os homens que não conseguem competir com Jesus. Não importa o lugar, toda autoridade pertence a Cristo Jesus. Pode ser na Zona Sul, mas pode ser no Complexo do Alemão. Não importa, toda autoridade pertence a Cristo Jesus. Eu recentemente, contei a respeito de um pastor. Estava na favela acontecendo lá um tiroteio, entre os traficantes e os policiais. Quando um pastor entrou no meio, os traficantes pararam de atirar. Eu contei isso recentemente. A autoridade está no pastor, irmãos? Não. A autoridade nunca está no homem. A autoridade está em Cristo Jesus. Se uma batalha, se um conflito armado, ele foi desfeito por um momento, isso foi por causa da autoridade do nome de Cristo Jesus. Então nós precisamos caminhar nessa percepção.
A autoridade é de Jesus, ou seja, o poder é de Jesus, o governo é de Jesus, o senhorio é de Jesus. Enfim, tudo aquilo que pode intervir na sociedade, na história, no homem, na minha vida, na sua própria vida, tudo que pode intervir tem por base o quê? A autoridade de Jesus. Aí vamos lá. Nada nos separará do amor de Cristo. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A autoridade pertence a Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecado é feio, o pecado é sujo, o pecado é imundo, o pecado é podre, o pecado, é torpe, é tudo de ruim, é tudo de negativo. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é maior do que o pecado. A autoridade pertence a quem? A Cristo Jesus. Nos diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu posso aceitar isso na minha vida. Você pode aceitar isso na sua vida. Por quê? Porque a autoridade pertence a Cristo. É interessante que alguns cristãos caminham carregando um peso. Será que eu pratiquei o pecado, aquele pecado que não tem perdão? Já ouviram isso? Quando já ouviram ou conheceram alguém? Temos conhecido algumas pessoas que caminham carregando um peso. Não, eu acho que cometi o pecado imperdoável. Irmão, só existe um pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É incredulidade. É incredulidade. Se eu não desejo crer, se eu não estou pronto para crer, enquanto eu estou sendo incrédulo, não tenho como receber perdão. Não tenho. Mas se há uma disposição, lembra dessa oração? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mesmo se você vier a fazer uma oração assim, o Senhor ajuda. O Senhor vem. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Olha, eu quero crer, mas não estou conseguindo crer. É mais ou menos assim. Eu quero crer, mas não estou conseguindo crer. O Senhor vem. O Senhor manifesta a graça. Ele nos aceita. E age com poder e misericórdia no nosso viver. E por quê? Porque toda a autoridade pertence a Cristo Jesus. É Ele quem manda. É Ele quem diz. É Ele quem faz e faz como quer. Como quer. É muito interessante, que às vezes um indivíduo, ele praticamente nasceu na igreja, foi criado na igreja. Mas, de repente, uma pessoa mais adulta se converte, conhece a Cristo, e é essa segunda pessoa que faz uma revolução. Talvez Deus chame para ser missionário, talvez Deus chame para ser pastor. Você sabe por quê? Porque o Senhor, Ele faz como Ele quer, a autoridade pertence a Ele. A Ele. Deus usa as coisas loucas para confundir o quê? As sábias. É com Ele, é para Ele. Por isso que João Batista dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. Por quê? O crente precisa reconhecer a autoridade de Jesus. É Ele que é o Supremo, é Ele quem é o Senhor, é Ele quem faz como quer,
para a glória do seu nome. Ainda versículo 2, irmã Andréia, ele explica algo que tem muito a ver conosco. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha, sem complicar aqui, eu vou chamar a atenção para você o seguinte. Chamar a sua atenção com a seguinte pergunta. Qual é o maior milagre que um homem pode receber? Perfeito. Só que eu vou repetir as palavras de Jesus. A vida eterna, salvação, salvação. Este é o maior milagre que o homem pode receber. Por isso que o raciocínio no Espírito Santo, é claro, o entendimento do apóstolo Paulo é: se ele pode nos dar a vida, então como não nos dará também todas as coisas? Por quê? Porque o maior milagre é a salvação, o maior milagre é a vida eterna. Você quer glorificar Jesus? Reconheça o grande tesouro que você tem, a vida eterna. Não viva como um medíocre, não viva como um miserável, não viva como um mendigo espiritual. Viva sabendo, você tem o maior milagre, a vida eterna conquistada por Cristo Jesus. Ainda ontem, estávamos ali fazendo um estudo bíblico com o irmão Cláudio, a irmã Verusca, a Clarinha também. Aí eu estava lembrando para eles que, na época de Lutero, os padres vendiam um terreno no céu. E dava um certificado, a pessoa pagava. Ora, ela mexia em dinheiro, dava o dinheiro para a igreja, ela recebia um certificado. Agora você tem um pedacinho de um terreno no céu. É claro, se fosse uma fortuna, não seria um terreninho, Seria um terrenão. Então, quanto mais desse para a igreja, ou melhor dizendo, maior seria o terreno no céu. E eu estava enfatizando que só Jesus Cristo salva, não tem nada a ver com aquilo que a igreja pode fazer, com o que um homem pode fazer, enfim, não tem nada a ver com méritos pessoais, tudo tem a ver com algo que Cristo fez em favor de toda a humanidade. Então vamos lá. Jesus está dizendo o seguinte, que ele recebeu de Deus um certo poder, e esse poder é dar vida eterna ao homem. Não temos dúvidas quanto a isso. Jesus verdadeiramente cura, amém? Ele cura. Eu não posso achar que é uma alegoria os milagres que nós encontramos nos evangelhos. Eu creio que Jesus curou cegos, curou paralíticos, enfim, Jesus fez milagres no seu tempo. Eu creio, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele faz hoje também. Faz, não tem dúvidas quanto a isso. Mas não viva na mendicância espiritual. Você tem um tesouro, a vida eterna. De tudo que Jesus poderia citar como bênção para a nossa vida, Jesus fez questão de citar a vida eterna. Você sabe por quê? Porque nada mais é importante do que isso. Se houvesse algo mais importante do que isso, Jesus então não mencionaria a vida eterna, mas sim o quê? A outra coisa. Mas não há vida eterna. E assim, tem um hino, irmã Diva? Vivo feliz, pois sou de Jesus. Agora não vou nem conseguir cantar direito.
Que desculpa esfarrapada, né, irmão Max? Canta minha alma, canta o Senhor. Me ajudem? Rende-lhe sempre ardente louvor. Deixa eu olhar aqui um pouquinho, né? Canta minha alma. Sem tanto também, né, irmã Daniele? Sem tanto. Canta minha alma, canta Senhor. Mas por que, irmãos? Porque Ele operou uma grande graça, operou um grande milagre. A nossa redenção, a nossa salvação. Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu, é presente. É neste momento. Não é algo que eu vou ter. Pela fé em Cristo Jesus, eu já tenho, você já tem a vida eterna. Percebe bem o que eu estou falando? Eu não estou falando de ruas de ouro ou mar de cristal. Eu estou falando da vida eterna. Eu não estou falando da glória celestial, mas eu estou falando da glória da vida eterna. Eu já tenho uma grande bênção, você já tem uma grande bênção. O céu é a segunda bênção. Ainda vou ter. Mas eu já tenho, você já tem, agora, hoje, neste momento, pela fé em Jesus, a vida eterna. Vida com Deus. Vida com o Senhor Jesus. Então, como caminharmos tristes, como caminharmos desanimados? Como caminharmos com sentimento, né, de mendicância, de pobreza espiritual? Como? Não. Eu sou rico, eu tenho um grande tesouro. E que tesouro é esse? A vida eterna em Cristo Jesus. E é interessante que, por várias ocasiões, Jesus fez questão de deixar claro: eu sou a vida. João 14,6, por exemplo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Em outro momento, então, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Olha só. A vida eterna está em Cristo Jesus. E assim nós vamos caminhar para o versículo 3, quando Jesus, então, nos dá a devida conceituação da vida eterna. O que é vida eterna? O que é vida eterna? Vida eterna é uma vida que ultrapassa 1 trilhão de anos? Também é. Porque ela é inesgotável. Ela não acaba. Mas o que é vida eterna? Segundo as palavras de Jesus, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer o Pai, é conhecer o Filho. Há muitas coisas que nós podemos aqui destacar. A primeira coisa, então, vamos lá. É impossível conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Eu preciso conhecer o Pai, mas eu também preciso conhecer o Filho. De outro modo, não tenho a vida eterna. Parece tão óbvio, não é verdade? Mas o Islã, por exemplo, não ensina isso. Para eles, a salvação é apenas o Pai, Deus. Jesus é um profeta, uma pessoa boa. Então, o que Jesus nos ensina aqui é uma coisa plena, é uma coisa completa. Eu preciso conhecer o Pai e eu preciso conhecer o Filho. Ah, mas é um só? É claro que é um só, é claro. Né?
Não vou encontrar 3 deuses no céu. Então, quando o crente morre, ele vai encontrar quem lá no céu? Ele vai encontrar o Pai, o Filho, o Espírito Santo? É um só, é claro que é um só. Mas Deus se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então está claro isso aí. Mas vamos entender. Eu preciso entender a revelação de Deus como Pai. Como também eu preciso entender a revelação de Deus como Filho. Eu preciso entender. Pai tem uma representação totalmente divina. Mas o Filho tem uma representação como sendo filho do homem. Ou seja, o Jesus humano. E eu preciso entender que Deus também se revelou assim. Porque está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Te conheçam. Então a palavra é essa, conhecer. O que significa conhecer aqui? Não é obter informações. O que significa conhecer aqui? Não é apenas ter uma percepção intelectual, mental. Não é isso. Eu vou ajudar a vocês aqui. Não se escandalizem com o exemplo, tá? Não se escandalizem. A gente está falando de forma respeitosa, mas é bíblica. Lá em Gênesis não está escrito que Adão conheceu Eva? É a mesma palavrinha. Por que eu estou falando? Que ninguém se escandalize. Não tem nada a ver com coisa carnal com Deus, mas tem a ver com a palavra intimidade. Adão teve sua intimidade com a sua esposa. E, de certo modo, nós precisamos ter intimidade com o nosso pai. Deu para entender agora? Todos entenderam? Está ninguém escandalizado não, né? Mas é a mesma palavrinha, é a mesma palavra. Tá? Eu preciso o quê? Conhecer. Em que sentido? De ter uma experiência. De ter um relacionamento. De ter uma intimidade com o Pai, o Deus eterno. Tudo por meio da fé em Cristo. É claro, com isso não estamos desfazendo a ideia de se conhecer a palavra, a verdade, a doutrina. Precisamos conhecer, claro, nesse sentido também. Está escrito: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer sim, conhecer a palavra, conhecer a verdade, conhecer a doutrina. Senão, queridos, vamos ser levados aí por qualquer ensinamento, por qualquer vento de doutrina, e vamos nos satisfazer com certas comichões nos ouvidos, né, como diz o apóstolo Paulo. Então nós não podemos, sabe, ser tão assim, tolinhos, para falar de forma carinhosa, né? Tão assim, tolinhos, que qualquer coisa que é dita, amém, amém, glória a Deus, né? Não, não é assim. Temos que ter a nossa fé pautada pela palavra. Certamente, não precisamos ter dúvidas quanto a isso. No entanto, algo superior a isso é a nossa experiência com o Senhor. Precisamos realmente caminhar nesse sentido, tendo uma experiência com Deus. Deus é real para mim. Eu gosto muito de fazer essa consideração. O Evangelho não é um corpo de doutrinas. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Acho que os irmãos já perceberam que eu gosto muito dessa referência do Antigo Testamento. Enoque andou com Deus, né? E Deus para si o tomou. Como é que Enoque andou com Deus, irmãos? É indo para a igreja batista todo domingo? Nem tinha igreja batista naquela época, né? Como é que Enoque andou com Deus? Entrando lá no YouTube, ouvindo pregadores aí de todo o Brasil? Não, nem tinha internet, né? Como é que ele andou com Deus? Carregando uma Bíblia debaixo do braço? Não. Sendo pastor de uma igreja? Nem igreja tinha. Jesus não tinha nem fundado a sua igreja ainda. Como é que ele andou com Deus? Irmãos, como nós precisamos realmente simplificar as coisas. Como é que Noé andou com Deus?
Como é que Moisés andou com Deus? Como é que eles andaram? Esses homens do passado, ou mulheres do passado, andaram com Deus. Não tem nada a ver com o nosso sistema religioso que conhecemos nos dias de hoje. Não estamos ignorando a estrutura do templo, não estamos ignorando a liturgia, não é nada disso. Mas essas coisas não são suficientes. Ou seja, precisamos conhecer o Pai, precisamos conhecer o Filho. É ter relacionamento, é ter experiência, é ter intimidade com o Senhor, o nosso Salvador. São fortes essas palavras, né, de Jesus, relembrando as palavras do profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, está longe, longe, longe de mim. Irmão Marcos, vem aqui, você é um bonitão, esse morenão, né? Bonitão, abençoado por Deus, né? Um amigo, eu posso caminhar, abraçar, né? Eu posso apertar, não posso apertar? Posso dar um puxão de orelha? Não posso não, aí também não, né? Aí é abuso. Mas eu posso abraçar, né? Eu posso dar assim um apertão assim no braço dele, né? Tá comigo, estamos juntos. Mas também, longe, pode ir lá, pode sentar. Longe é longe, longe é longe. Longe não tem contato, longe não tem toque, longe não tem, né, intimidade. Intimidade que eu fiz aqui, né? Intimidade. Com quem a gente não tem intimidade, vai sair abraçando? Com quem a gente não tem intimidade, né, vai sair beijando? Né? Não é assim. Com quem a gente tem intimidade, né? Vem cá de novo. Eu tenho intimidade com ele. Intimidade, intimidade. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Vem aqui de novo. Não, tá bom. Com quem a gente não tem intimidade, a pessoa sai até ofendida. Passa um enfeite bobo lá na frente. Fica me chamando ali, me expondo, né? Fazendo brincadeira comigo. Mas com quem a gente tem intimidade, né? Pode vir. Não, pode vir, não. Precisamos ter intimidade com o Senhor. É claro, gente, que não é repetir o que eu fiz aqui, não é nada de sentido. Mas é ter a proximidade, é estar falando abertamente com Ele, sem muita frescura. Uma vez, eu vi isso. Tinha um pastor, tinha uma pessoa, né? Não era pastor, não. Tinha uma pessoa que trabalhava assim numa empresa, aí o telefone tocou. A voz dele, assim, era mais ou menos fininha, que nem a minha, sabe? Mas quando ele atendeu o telefone, boa tarde, aí, sabe, me postou a voz assim. Aí eu falei, rapaz, de onde esse cara tirou essa voz? De onde ele aprendeu isso? Não, sério mesmo, não estou brincando, não estou exagerando. Aí depois eu saí dali pensando, sabe que às vezes a gente telefona para Deus, ou seja, a gente faz uma oração para Deus, a gente fica tão preocupado com performance, né? Mudar o tom de voz, né? Mudar alguma coisa em nós. É ser natural. É ser natural. Eu tenho que ser eu, né? Eu tenho que ser eu diante do meu Senhor, porque Deus conhece o meu coração. Então, vamos ler mais uma vez? Projeta aí, irmã Andréia, do versículo 1 ao versículo 3, para fazermos as considerações finais. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero concluir lembrando isso. Tudo isso que foi dito por Jesus, foi dito em uma oração. Era Jesus orando ao Pai. Então, tudo isso que nós estivemos aprendendo
não é simplesmente uma ideia teológica, é algo que envolve realmente uma relação com o Senhor. Porque oração não é isso? Não é relacionamento com Deus? A gente aprende assim, orar é falar com Deus, né? Ah, mas não é só falar, né? Concorda comigo? Papagaio às vezes também fala, só repete, né? Mas falar, eu estou falando no sentido de abrir o coração, né, de falar conscientemente, de falar com entendimento. Ali estava acontecendo uma relação, Jesus falando com o Pai. Tudo isso que nós estivemos aqui considerando, portanto, tem a ver com algo que deve ser desenvolvido na nossa intimidade com Deus, na nossa intimidade com o Pai. É claro que quando nós falamos que orar é falar com Deus, é só uma forma de simplificar. Não está errado, não. Não está errado. Né? O errado seria simplesmente reduzirmos a ideia da oração apenas em falar. Eu tenho que falar, mas também tenho que ouvir Deus falar comigo. Essa pessoa, eu só fico falando que nem uma matraca, falando. Aí depois eu falo, meu filho, deixa eu falar também. E dá uma agonia, né? Quando a gente quer falar alguma coisa, a pessoa não para. Rapaz, deixa eu falar também. Às vezes eu falo, deixa eu falar também, porque eu também gosto de falar. Mas também gosto de ouvir, tá? Por isso é que, de vez em quando, está sempre cedendo aí, né, o púlpito para alguém, né? Porque também a gente gosta de ouvir, também a gente gosta de aprender. Irmã Diva, eu nunca vi a irmã pregar aqui não, né? Eu já ouvi faz tempo. Vou marcar uma hora dessa para a irmã dar uma palavra aqui, né, irmã Diva? Não vou chamar para cantar não, mas eu posso chamar para pregar, não posso? Todo mundo diz que a irmã dá uma aula maravilhosa. A minha mãe ficou encantada. Nossa, a irmã Diva dá uma aula assim linda. Se pode dar uma lição. Né, irmã Luzia? Se pode, né, irmã Luzia? Né? Então pode vir aqui também falar. Né? Pode deixar, a gente vai marcar, a gente vai combinar. Mas vamos lá. Quanto mais nós andarmos na presença do Pai, mais assim estaremos glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus veio para isso. Estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Jesus derrubou o muro de separação. Jesus rasgou o véu. Então, hoje, eu e você podemos ter pleno acesso à presença de Deus. Vamos desfrutar disso. Não vamos ficar enrolados com as coisas, com as atividades, com os negócios, com as responsabilidades. Claro, vamos cumprir com os nossos deveres, mas vamos cumprir com os nossos deveres sempre ligado, em sintonia, conectado, né, com o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé então e vamos louvar ao Senhor com o cântico que foi preparado para este momento. E com a graça do Senhor, vamos estar dando continuidade na quarta-feira que vem, ainda nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, no seu capítulo 17. Mas agora, vamos glorificar, né? Vamos exaltar, vamos bendizer. É libertador quando o crente glorifica ao Senhor. Pode acreditar nisso. Não é apenas algo que nos faz bem, ou nos faz sentir bem, mas verdadeiramente é libertador. Então, Ele é exaltado. Precisamos cultivar um coração totalmente disposto para Jesus. Eu te louvarei com todo o meu coração. Eu te amarei com todo o meu coração. Eu vou te servir, ó Deus, com todo o meu coração. Algo verdadeiro, algo profundo, algo íntimo em sua presença santa. Pai, maravilhoso Tu és. Declaramos, Tu és bom.
Tu és fiel. Tu és poderoso e majestoso e glorioso. Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o louvor, Tua é a graça e Tua é a salvação. Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que possamos realmente ver e reconhecer o Teu extraordinário, o tesouro que o Senhor tem preparado para nós, a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Que possamos nos deleitar, que possamos saborear, que possamos desfrutar do milagre da vida eterna, Senhor. Pai, essa vida já temos pela fé em Jesus, Senhor. Ó Pai, clamamos, continue abençoando o Teu povo, continue abençoando a Tua igreja, continue nos ensinando, continue falando conosco, em nome de Jesus. Pai, que a Tua paz, que excede a todo entendimento, domine a cada dia o nosso coração, porquanto a Tua presença é doçura, a Tua presença é refrigério, a Tua presença é a verdadeira paz. Repreenda todo o mal, Senhor. Aquilo que não te pertence, que caia por terra, em nome de Jesus, Senhor, e que prevaleça o Teu nome, prevaleça a Tua glória. Pai, ajuda-nos no caminhar, que possamos sempre, com toda humildade, nos submetermos a Ti, e a Ti somente. Continue abençoando o Teu povo, Senhor, nos dando assim a alegria de Te servir, a alegria de fazer a Tua obra, a alegria, Senhor Deus, de ver o Teu reino ampliado nesta comunidade. Pai, queremos ser sal e luz para esta comunidade, queremos fazer a diferença neste bairro, queremos, ó Pai, realmente dar testemunho de Jesus. Declaramos aqui nesta oração, Senhor, só Jesus Cristo salva. Pai, conduza-nos aos nossos lares agora na Tua santa paz, e a cada filho ou filha, Senhor, Tua, em nome de Jesus, está acompanhando este culto pela live. Abençoe também poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. E salve vidas, Senhor. Salve aqueles, Senhor Deus, que o Senhor já tem escolhido, que o Senhor já tem separado. Salve pecadores, Senhor, pelo poder do Evangelho de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pais queridos.